Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre resumos. Se você se sente perdido estudando por resumo, se você já começou a fazer um resumo, parou de fazer, achou que era perda de tempo, depois voltou a fazer, bom, acho que esse vídeo pode lhe ajudar. No estudo para magistratura, eu estudei bastante por resumos. Eu tenho esse costume, esse hábito, desde o colégio, que se manteve na faculdade, enfim. Então, eu reuni algumas das dúvidas que as pessoas me perguntam lá no meu Instagram e vou falar aqui sobre elas. Eu me chamo Tatiana e fui aprovada no concurso da magistratura estadual e a minha intenção é ajudar outras pessoas que estão também nesse caminho para esse sonho. Então vamos lá. Eu anotei aqui no caderno as dúvidas. Primeira pergunta é: você acha que é perder tempo? Eu assimilo mais quando escrevo. O que eu acho? Eu tinha um costume de estudar por resumo e eu costumava resumir tudo no mundo, certo? Na faculdade eu sempre estudava por resumo, na beira da prova, no dia antes da prova, em qualquer momento, sempre eu tinha que estudar por resumo. Era a minha forma de assimilar conteúdo. Eu acho que às vezes estudar por resumo é mais uma forma de concentração do que uma forma de resumir, certo? Então, muitos resumos meus têm a letra horrível, que só eu entendo. Muitos resumos é só um monte de rabisco, assim, porque é uma forma de se concentrar. Então, eu não considero uma perda de tempo. Mas, quando você já está em outra fase da vida, ou seja, passou da faculdade, está estudando para concurso, está com vida mais corrida, está trabalhando, estudando, enfim, você tem que ter um pouco mais de cuidado. Nesse momento, o que é que eu fazia? Eu utilizava os resumos para o meu caderno de erros de questões, que é manuscrito, e matérias que eu tinha muita dificuldade. O restante eu ia só lendo o meu próprio resumo e atualizando esse meu próprio resumo. Se eu não tivesse um resumo meu atualmente, sinceramente, eu acho que eu procuraria um resumo de outra pessoa ou tentaria uma forma de otimizar o tempo fazendo um resumo bem curto, assim, com poucas palavras, aqueles estilo mapa mental. Eu não sei muito isso, eu só sei que eu fazia esses esqueminhas assim e depois eu descobri que existe um mapa mental. Então, eu faria assim se eu não tivesse um resumo meu, mas eu acho que tudo que é seu, que você mesmo fez, é mais eficiente para revisar. Porque foi você que fez? Enfim, eu acho que eu nem preciso muito falar sobre isso. Às vezes você decora até exatamente em que local da página está, qual era a página, qual cor que você usou. Enfim. Próxima pergunta é: como é a melhor forma de organizar as cores quando for grifar? Após muitos anos fazendo resumos, eu acabei estabelecendo alguns padrões. Por exemplo, um ponto de exclamação com um círculo em volta significava uma matéria que eu não concordava com o entendimento da doutrina majoritária ou com o entendimento da jurisprudência. Ou seja, por que eu marcava isso? Porque eu percebia que eu errava questões que afirmavam aquilo, porque pelo meu raciocínio jurídico, a conclusão correta deveria ser outra. Então, eu utilizei isso para a vida, ficou sempre nos meus resumos. E até em livros eu faço isso, eu boto uma exclamação e um círculo em volta. Outra coisa que eu utilizo é o asterisco. Asterisco é para coisas importantes. É como se fosse a palavra-chave, a coisa central daquele tema que eu estou resumindo. Aí eu coloco um asterisco do lado. Outra coisa importante que eu uso bastante são setinhas. Setinhas são coisas que eu já vi serem cobradas em algum lugar, que de alguma forma eu errei ou não fixei na minha cabeça. Aí eu vou lá, no resumo, coloco uma setinha. E também gosto de separar por cores. Cores por banca. Amarelo, banca CESP. Verde, FCC. Rosa, banca própria, UTRF. Eu gosto de fazer isso porque facilita na revisão. Por exemplo, se você vai ter uma prova CESP, você vai direto lá nas marcações das cores da banca CESP. Do mesmo jeito nas outras bancas. Então, eu acho muito bom você ter esses símbolos na sua cabeça para identificar seu resumo. Outra pergunta é:
com que frequência revisar. E a outra, como filtrar assuntos mais importantes e fazer um resumo sucinto. Sobre a revisão, eu nunca consegui fazer aquela revisão nos moldes que alguns pregam, né? De 24 horas, 5 dias, enfim. Como é que eram minhas revisões? Minhas revisões eram na véspera das provas objetivas. Então, na véspera das provas objetivas, eu fazia as revisões 30, 40 dias antes. E era bem corrida, assim, das matérias mais importantes. E depois de muitas revisões dessas, né, em algum momento, isso deu certo. Então, o que eu posso dizer sobre revisão é isso. Eu tentei fazer a revisão naquele 1 dia, 5 dias, mas eu percebi que quando eu fazia isso, eu perdia muito tempo. Porque chega um momento que não tem como você revisar tudo e ainda estudar mais coisas. E aí eu comecei a revisar somente nesses 30, 40 dias antes da prova, ou então quando eu tava fazendo questões, ou quando eu vi uma jurisprudência, e aí, digamos, a jurisprudência fala de uma doutrina que eu não me lembro. Ou então, me lembrou um assunto que na minha cabeça tá meio confuso. Aí eu ia lá no meu resumo e dava uma olhada, dava uma revisada. Às vezes complementava as informações do resumo com alguma jurisprudência, com alguma coisa que tinha mudado. Aí eu colava um post-it lá, colocava STJ, STF, tal coisa, ou então alteração legislativa, enfim. Como filtrar assuntos mais importantes e como fazer um resumo sucinto. Olha, isso é uma questão de treino. No começo, eu colocava tudo no resumo. Era um resumo que era praticamente transcrever o livro. Depois eu percebi que eu demorava muito pra ler esses resumos que estavam dessa forma. Isso ainda na faculdade. E aí eu comecei a fazer só com algumas palavras. Palavras que me lembram a ideia principal, a ideia central daquele texto. Então, geralmente, eu focava em colocar a conclusão e alguma coisa ali relacionada com um argumento que levou àquela conclusão. Basicamente isso. Em tudo, em todas as matérias, eu utilizava essa lógica. De, o conceito é esse, existe o argumento tal e o argumento tal. Ou então, quando tinha várias correntes, eu fazia uma tabela, assim, e colocava corrente tal, corrente tal, corrente tal. Corrente majoritária, tal. Aí eu marcava com, tipo, bem destacado a corrente majoritária. É isso, basicamente. Você precisa encontrar formas que funcionem para a sua memória e para o seu raciocínio. A minha funciona muito por associação. Então, quando eu aprendo uma coisa, geralmente eu associo com uma coisa que eu já aprendi antes e é isso que me ajuda. E é isso que eu tento fazer nos resumos. Colocar meio que uma cadeia para que eu possa me lembrar daquilo que tá lá escrito. Como fazer resumos, né? Essa é a pergunta. Bom, como fazer resumos? Basicamente, você vai ler um livro, ou um capítulo de um livro, ou estudar um assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo, parte geral de direito penal. Eu acho que todo mundo tem que estudar por doutrina, porque de outra forma não entende. Como é que você faz? Você vai escolher um livro, um único livro, uma única doutrina, e você vai fazer, a partir do que você estiver estudando, a partir de cada capítulo, você vai escrevendo as palavras que te fazem lembrar da conclusão daquele capítulo. Então você não vai escrever tudo no mundo. Existia a teoria causalista, depois existia a teoria não sei o que, e depois chegou na teoria finalista. Você não vai fazer isso, você vai escrever teoria finalista, teoria não sei o que. Você vai escrever as palavras para você lembrar daquilo, certo? O objetivo é uma coisa que sistematize aquilo que você está estudando e não transcrever o livro, certo? E de preferência utilizar cores, tabelas e marcações, símbolos que te ajudem a decorar as coisas. Como eu falei, né? O asterisco, o exclamação com o círculo,
Grifar também ajuda bastante. Perguntas, né? Se é melhor fazê-lo ou pegar feito. Eu, como já tinha feito, eu confesso que no começo eu não confiava no meu resumo e depois de um tempo vendo materiais alheios eu percebi que eu deveria voltar pro meu mesmo, porque eu que tinha feito e que ele era assim, completo. Claro que não é completo, perfeito, não vai existir nenhum que seja, até porque não tem nenhum livro que seja, então nenhum resumo vai ser. Mas eu percebi que eu estava utilizando muitos resumos alheios, assim, materiais que eu encontrava e que eu estava deixando para trás, né, o meu próprio material, que era bom e era bem completo e que eu tinha feito e que por eu ter feito eu iria lembrar mais. Então, pra mim, voltar para os meus resumos me ajudou muito e eu utilizei esses resumos tanto para a primeira fase, quanto para discursiva, quanto para a prova de sentença e para a prova oral. Quando que eu acho que você tem que fazer resumos? Em matérias que você tem muita dificuldade, em matérias que são, como é que eu posso dizer, o básico, assim, a parte geral, inicial dessas matérias. Eu dei um exemplo, a parte geral de penal. Acho que é a parte geral de tudo, de tributário, de empresarial, a parte inicial, de civil. Todas essas partes que são assim mais doutrinárias e que você tem que ter uma base bem formada, eu acho que são interessantes para que você realmente, você mesmo construa um próprio material ou procure um material que você realmente entenda e assimile, certo? Porque às vezes quando você pega um material, um resumo, uma sinopse, e você não estudou aquilo, você não absorve, porque ficam as informações muito jogadas e você não entende nem o que está acontecendo, sabe? Pelo menos a minha impressão é essa. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que sempre equilibrar essa questão de não posso perder tempo, mas também você não pode deixar de entender. Então eu não acho que seja perda de tempo se você faz algo que é necessário para o seu entendimento, é necessário para o seu aprendizado. Não acho que isso seja perda de tempo. Eu acho que perda de tempo é você ficar errando a mesma questão 10 vezes, sem entender, ficar decorando, se mudar uma vírgula daquela questão você erra. Isso eu considero uma perda de tempo pior. Porque você leu num livro, você não entendeu nada, que era um monte de coisa jogada, muito resumido, certo? Então, algo para se pensar aí. Outra pergunta é se é melhor fazer depois de questões ou um simples depois completar com eles das questões. Eu acho que tanto faz. Tanto você pode fazer antes de fazer questões e depois complementar com as questões, quanto você pode fazer depois de fazer questões e depois você vai complementar com questões. Porque, bom, a lógica do resumo é que você vai sempre voltar para ele e você vai sempre utilizá-lo quando você tiver alguma dúvida ou quando você estiver precisando retornar aquela matéria de forma rápida. Então, você sempre vai complementá-lo com alguma coisa. E aí chega a parte de fazer manuscrito ou digitado. Eu acredito que seja mais interessante fazer digitado, porque é mais fácil de apagar, é mais fácil de acrescentar alguma informação, é mais fácil de atualizar. Porém, eu não consigo fazer digitado, eu sou muito Maria Papel, eu tenho mania de escrever. Tanto que até pra fazer o vídeo eu escrevo. Eu tenho muita mania de escrever. Eu sei que isso não é bom, mas pra mim escrever é estudar e digitar é trabalhar. A minha cabeça é assim. Pra mim, digitar é quando você tá fazendo alguma coisa que você tem que entregar, sei lá, enfim. E pra mim escrever é muito relacionado a estudar, sempre foi, a vida toda. Então, é a minha forma de assimilar conhecimento, mas eu prefiro 1000 vezes, eu preferia ter todo o meu material escrito que eu tenho de resumo digitado. Com certeza me ajudaria, seria bem melhor. Então, se você consegue fazer digitado, eu recomendo que faça digitado. E, por último, eu quero deixar aqui uma impressão que eu tive de outros colegas aprovados que eu conheci nos treinos da prova oral, que é a seguinte: bom, eu não conheci nenhuma pessoa
que passou nesse concurso que não teve uma forma de rever as coisas. Por exemplo, ou a pessoa tinha um resumo manuscrito, ou a pessoa tinha um material digitado, ou a pessoa grifava livros e conseguia revisar rapidamente pelos grifos. Então, eu creio que isso seja essencial, já que é muita matéria. E vai ter um momento que você vai ter que revisar todas as matérias de uma vez. Então, você precisa encontrar a sua forma de retornar aquele conhecimento que você já estudou, já viu uma vez, enfim. Às vezes é só na base da repetição mesmo. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você quer ver mais temas parecidos com esse.